Olá, tudo bem? Bom, nessa aula vamos falar sobre as construções geométricas e sua importância desde o tempo antigo até hoje, nos dias atuais. É importante que a gente entenda todos os conceitos que cercam as construções geométricas, pois elas se dão desde os tempos antigos. Pois tanto a construção geométrica quanto a matemática elas já eram desenvolvidas lá na Grécia Antiga. Então, tudo que a gente entende sobre as formas geométricas, as formas básicas, elas já eram utilizadas e já eram utilizadas como base para as construções, tanto na parte de arquitetura, tanto também em outras artes, como, por exemplo, a própria escultura e pintura. Então veja que, mesmo já sendo utilizado desde os tempos antigos, elas são ainda usadas como base nos tempos atuais. Né? As construções geométricas são processos utilizados para criar figuras geométricas. E elas são utilizadas a partir de duas ferramentas bastante importantes, que são quem? São tanto o papel como base, né, como suporte ali, o lápis e também o compasso. A partir desses três instrumentos, papel, lápis e compasso, a gente tem importantes construções geométricas, né, fundamentadas a partir da geometria clássica e também que foi instituído por antigos gregos, especialmente Euclides. É importante a gente manter em mente que existem alguns princípios básicos dessa construção geométrica. Por exemplo, traçar uma reta. A gente pode considerar como princípio básico traçar uma reta que ela é dada a partir do uso de uma régua e de dois pontos construídos. E a partir disso, a gente constrói a reta. Ou também construir uma circunferência, quando a gente utiliza o compasso a partir de um ponto central e determina a distância de um raio. E aí pode-se construir uma circunferência. A gente também pode encontrar pontos de intersecção, utilizando o compasso e a régua, e aí determinar um ponto onde essas retas vão se encontrar a partir de um arco. Isso é utilizado também para a gente construir algumas algumas figuras mais complexas. E qual é a importância da construção geométrica? Elas são fundamentais não só para a geometria, o desenho geométrico em si, mas para aplicação em várias outras áreas, como a engenharia e a arquitetura, que precisam da precisão da construção de edifícios e pontes, do design da arte, com a criação de padrões simétricos e esteticamente agradáveis também, na própria educação, com o desenvolvimento de habilidades e de raciocínio lógico, né, e da própria visualização espacial. Bom, em relação às ferramentas, como eu disse, a gente não pode deixar de ter ali como base um suporte, um papel e o próprio compasso, né? Que ele é utilizado para traçar os arcos e circunferências e também marcar distâncias a partir do comprimento de um ponto a outro. O lápis, claro que utilizado aí para traçar essas linhas, essas retas e circunferências, e a partir disso, desses elementos básicos, que a gente pode utilizar e construir outras formas geométricas, tá? Eu quero falar com você sobre Euclides de Alexandria. Euclides de Alexandria, ele é bastante conhecido também apenas como Euclides, e ele foi um matemático grego do século III a.C., muito importante. Ele é famoso por suas contribuições fundamentais à geometria.
Sua obra mais importante naquela época chama-se Os Elementos. É um livro, na verdade, um tratado com a compilação aí de 13 livros que organiza todo o conhecimento geométrico na época, tá? Isso lá no século 3 a.C. E a grande maioria desse compilado de 13 livros ainda é utilizado até hoje, nos dias atuais. Euclides de Alexandria é uma figura central, né, na história da matemática, e todos os seus métodos e conhecimentos moldaram profundamente o desenvolvimento da geometria e influenciaram diversas áreas do conhecimento. E qual a sua importância? A gente pode aqui apresentar quatro grandes importâncias de Alexandre, desculpe, de Euclides na geometria. Primeiro, a fundação sistemática da geometria, né, onde os elementos, esse compilado de livros, acabou sendo influente em todos os tempos, né? E ele apresenta algumas definições postuladas, como os axiomas e as proposições, que são os teoremas e os problemas, de maneira lógica e estruturada. Essa obra serviu como base para para o ensinamento da geometria por mais de 2 milênios. Veja só o tamanho da importância, né, dessa obra. E ele é um modelo de rigor lógico e de clareza até os dias de hoje. O outro ponto é o método axiomático, né? Euclides foi o pioneiro no uso de um método axiométrico dedutivo, onde, a partir de um pequeno conjunto de axiomas, ele derivou uma vasta quantidade de teoremas, que a gente vai ver a seguir. Esse método não apenas influenciou a matemática, mas também a lógica e a filosofia, estabelecendo uma forma de pensamento sistemático e rigoroso. Outro ponto, o terceiro ponto, é a geometria euclidiana. Também apresentado nesse material, ela se baseia nos postulados e nessas definições que ele estabeleceu, aplicado em diversas áreas do conhecimento, desde a engenharia até a arquitetura. E outro ponto, que é o impacto duradouro, um dos livros mais reproduzidos aí da história ocidental, ele tem referência fundamental no desenvolvimento da geometria não euclidiana até o século XIX. Então, a influência de Euclides é bastante evidente na educação matemática moderna e muitos dos seus métodos e teoremas ainda são ensinados e utilizados, tá bom? Vamos falar agora sobre os axiomas de Euclides, que é o princípio fundamental aí da geometria euclidiana e da geometria clássica que estudamos até hoje. Esses axiomas são postulados, ou seja, eles não precisam de provas e servem como base para o desenvolvimento de teoria e outras propriedades geométricas. Acompanhe aqui comigo no slide que o primeiro axioma, ele é considerado uma linha reta, pode ser traçada entre quaisquer dois pontos. Ou seja, esse axioma afirma que é sempre possível conectar dois pontos distintos com uma linha reta. Esse princípio básico define o conceito de uma reta na geometria. Um outro axioma, que é o segundo, um segmento de reta pode ser estendido indefinidamente entre uma linha reta. Ou seja, Euclides estabelece que uma linha reta pode ser prolongada sem fim em ambas as direções. Isso implica uma linha reta não tem limites entre seu comprimento. O terceiro axioma, dado um ponto e uma distância, é possível traçar uma circunferência com esse ponto como um centro. Este axioma é a base para a construção de circunferências. Ele afirma que, usando um compasso, podemos desenhar um círculo de qualquer raio a partir de um ponto fixo.
O quarto axioma diz: todos os ângulos retos são iguais entre si. Ou seja, define a igualdade dos ângulos retos. Qualquer ângulo que medir 90 graus é congruente a qualquer outro ângulo reto. E o quinto postulado, né, o quinto axioma, ele é um dos mais importantes. Se uma linha reta, ao cruzar duas outras linhas retas, formam ângulos internos que somam menos de 180 graus. Então, essas duas linhas, se estendidas, se encontrarão do lado onde os ângulos são menores que 180 graus. Ou seja, ele estabelece a condição para que duas linhas sejam paralelas. Basicamente, se a soma dos ângulos internos formados por uma transversal em relação a duas linhas for menor que 180 graus, essas linhas irão se encontrar se prolongadas. E, enfim, qual é a importância e o impacto do axioma? Os axiomas de Euclides não apenas definem a geometria clássica, mas também serviram como base para o desenvolvimento de outras áreas da matemática. Eles influenciaram profundamente a maneira como entendemos o espaço e as formas. Então veja que nesse ponto é extremamente importante quando a gente compreende a importância dos axiomas de Euclides e consegue aplicá-los, né, dentro da geometria. Bom, então iniciaremos agora o assunto sobre plano, ponto, reta e já sobre segmento de reta. Então veja que é importante que a gente defina o que é o plano. O plano é um suporte, por exemplo, um papel, e o ponto é o menor elemento visível inserido neste suporte, neste plano, tá? Então, o plano é uma superfície bidimensional que se estende infinitamente em todas as direções. Ou seja, eu posso ter qualquer tamanho de plano ou de um papel. É como uma folha de papel sem bordas, ou seja, sem sua finalização. Os planos, eles são usados para representar superfícies planas em 3 dimensões e são definidos por 3 pontos não colineares, que não estão na mesma reta. Já o ponto é uma localização exata no espaço. Não tem dimensão, ou seja, não tem comprimento, largura ou altura. É representado por uma pequena marca, né, como um ponto de caneta ou em um papel. E é geralmente indicado por uma letra maiúscula, como o ponto A ou um ponto B. Quando a gente já inicia a fala sobre a reta, é preciso ter em mente que para traçar uma reta é necessária a apresentação de 2 pontos, ou seja, ponto A e ponto B, por exemplo. A reta é uma linha infinita na geometria que se estende em ambas as direções, sem curvatura. Tem uma dimensão, que é o comprimento, mas não tem largura nem altura. Uma reta é definida por 2 pontos, como eu disse anteriormente, e geralmente representada por letras maiúsculas como reta A e B, onde A e B são os pontos que delimitaram essa reta. Mas qual a relação entre eles? Bom, a relação entre o plano e o ponto o plano pode conter um número infinito de pontos. Se 3 pontos não colineares estão em um plano, eles definem completamente esse plano. Mas e a relação entre o plano e a reta?
Uma reta pode ser contida em um plano, ou seja, pode intersectar um plano em um único ponto. Se uma reta em um plano não tem pontos em comum, a reta é paralela ao plano. Agora, a relação entre a reta e o ponto. A reta é determinada por dois pontos. Se um ponto está em uma reta, ele é dito como colinear com outros pontos dessa mesma reta. Então, esses conceitos são fundamentais na geometria porque servem como os blocos de construção para todas as outras formas e figuras. Por exemplo, triângulos, quadrados e outras figuras planas são todos feitos de pontos conectados por retas em um plano. Ao entender esses conceitos básicos, você pode explorar figuras mais complexas e suas propriedades na geometria. Agora, quando a gente vai falar sobre o segmento de reta, a gente precisa ter em mente que esses segmentos de reta, eles estão dentro de um plano, são construídos a partir de pontos e também a partir de retas. E aí a gente pode encontrar segmentos de reta como paralelas entre si, né? Como a gente tem aqui em letras minúsculas, a paralela A e a paralela B. As coincidentes, ali já na imagem superior do lado direito, a linha A e a linha B, que são construídas em cima uma da outra, ou seja, elas são coincidentes, ou concorrentes ou perpendiculares, como aparece na imagem inferior à direita, que é a linha A e a linha B perpendiculares entre si, formando ângulos de 90 graus. Então, um segmento de reta é uma parte de uma reta que é delimitada por dois pontos distintos, chamados de extremo. Ao contrário de uma reta, que se entende infinitamente em ambas as direções, um segmento de reta tem um comprimento definido e determina seus extremos. Mas quais são as características do segmento de reta? O extremo, seus extremos, é um segmento de reta definido por dois extremos, por exemplo, ponto A e B. O segmento é frequentemente representado como A e B ou B e A, indicando que ele começa em A e termina em B ou vice-versa. O comprimento de segmento de reta é a distância entre seus dois extremos. Esta é uma medida finita, já que eu consigo, com o meu compasso, definir essa medida. Pode ser calculado usando a fórmula da distância, especialmente quando os pontos têm coordenadas conhecidas nesse plano cartesiano. Bom, e a colinearidade? Colinearidade significa que todos os pontos em um segmento de reta são colineares. Ou seja, eles estão alinhados sempre na mesma reta, tá? Bom, e o uso dos segmentos da reta? Na geometria básica, os segmentos de reta são usados para construir figuras geométricas como triângulos, quadrados e outras formas poligonais. Cada lado de um polígono é um segmento de reta. E a divisão desses segmentos? Os segmentos de reta eles podem ser divididos em partes menores, chamadas de subsegmentos. Um ponto dentro de um segmento de reta cria dois segmentos menores. E a mediatriz e os pontos médios? Bom, o ponto médio de um segmento de reta é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. A mediatriz de um segmento de reta é uma reta que é perpendicular ao segmento e passa pelo seu ponto médio. Bom, enfim, qual é a sua importância? Segmentos de reta são fundamentais na geometria, porque são blocos de construção para formas e figuras mais complexas.
E eles podem ser usados para definir as bordas de um polígono, determinar as distâncias e criar figuras simétricas, resolver problemas em geometria, como encontrar pontos médios, calcular os comprimentos e entender as relações entre as diferentes formas. Resumidamente, o segmento de reta é a parte finita de uma reta delimitada por dois pontos extremos. Ele tem um comprimento definido e é essencial para a construção e análise das figuras geométricas. Bom, agora falaremos sobre os ângulos. É importante ter em mente que a gente tem alguns tipos de ângulos e que também faremos aí uma visita sobre as suas medições e também sobre os seus tipos, tá bom? O que é um ângulo? O ângulo é a figura formada pela união de duas semirretas que partem de um ponto em comum, chamado de vértice do ângulo. Essas semirretas são chamadas de lados do ângulo. Então, veja aqui nesse slide que eu tenho ali o ponto e tenho outras duas semirretas, né? AB e AC, e que formam ali os ângulos internos, como o beta, que está em cinza escuro, e o ângulo externo, que é o alfa, que está em cinza claro. A medição do ângulo, desses ângulos, são medidos em graus ou radianos. Um círculo completo ele tem 360 graus e um ângulo reto tem 90 graus. Os radianos são as outras unidades de medida onde esse círculo completo é considerado em 2 πs, né? 2 πs radianos. Então, veja o tipo de ângulos. Nós temos o ângulo raso, quando a sua medida é igual a 180 graus. Um ângulo raso, ele sempre vai ser exatamente 180 graus. Parece uma linha reta e é formado quando as semirretas são colineares e apontam em direções opostas. Nós temos o ângulo completo ou até mesmo nulo, que é um ângulo completo exatamente em 360 graus, e ela representa uma volta completa ao redor deste ponto do vértice. Nós temos o ângulo reto, que é um ângulo exatamente de 90 graus, e é um tipo de ângulo que forma um L perfeito, como os cantos de um quadrado, tá? O ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus, sempre menor que 90 graus, por exemplo, um ângulo de 45 graus é um ângulo agudo. Um ângulo de 30 graus é um ângulo agudo, assim como um ângulo de 85 graus é um ângulo agudo. Um ângulo obtuso é qualquer ângulo maior que 90 graus e sempre menor que 180 graus. Ou seja, um ângulo de 120 graus é um ângulo obtuso, assim como um ângulo de 165 graus também é um ângulo obtuso. Podemos ainda falar do ângulo côncavo, ou ainda chamado de ângulo reflexo. O ângulo côncavo é qualquer ângulo maior que 180 graus e menor que 360 graus. Ou seja, um ângulo de 270 graus é um ângulo côncavo ou reflexo. Um ângulo de 340 graus é um ângulo côncavo ou reflexo. Certo? Bom, então aqui nesse slide, como você pode ver nas imagens, a gente tem o ângulo raso, que é sempre sua medida igual a 180 graus. Nós temos o ângulo nulo, que sua medida é sempre 0 graus. O reto,
que a sua medida é sempre 90 graus. O agudo, que é sempre maior que zero e menor que 90 graus. Então, a gente tem ali os exemplos de 15, 30, 45 e 60. O obtuso, quando sua medida é maior que 90 e menor que 180. Ou seja, temos os exemplos de 120 graus e também quando a gente apresenta o reflexo, né? Ou ainda, como chamamos, dos ângulos côncavos, que são ali como exemplo o ângulo de 270 graus. Bom, ainda sobre os ângulos, a gente pode falar sobre a relação entre eles. Os ângulos complementares são dois ângulos que, quando suas somas de medidas é 90 graus, ou seja, um ângulo de 60 graus e um ângulo de 90 graus se tornam de 90 graus e aí são complementares. Os ângulos suplementares são quando as suas somas de medidas é igual a 180 graus. Ou seja, ângulo de 110 e um ângulo de 70 graus são suplementares. Os ângulos adjacentes, eles compartilham um lado e o vértice, mas não se sobrepõem. Eles estão sempre lado a lado. Os ângulos opostos pelo vértice são quando duas retas se cruzam, formam dois pares de ângulos opostos pelo próprio vértice e são congruentes, ou seja, eles têm as mesmas medidas, ok? Um exemplo, se duas retas se cruzam e formam ângulos de 70 graus, então os ângulos opostos pelo vértice também serão de 70 graus. E quais são as aplicações práticas dos ângulos? Na arquitetura e na construção, os ângulos são utilizados para projetar e construir edifícios, pontes e outras estruturas, garantindo assim a estabilidade e a funcionalidade. Na navegação e na engenharia, os ângulos são essenciais para determinar as rotas e direções, e na engenharia para projetar peças e também alguns sistemas mecânicos. Na arte e no design, os ângulos são utilizados para criar perspectivas e composições equilibradas e esteticamente agradáveis. Bom, como é que a gente pode ter exemplo de cálculo de ângulos? Imagine que, quando a gente encontra esses ângulos complementares, se um ângulo mede 35 graus, o seu complementar, para medir os 90 graus, ele vai ter 55. E os suplementares? Se o ângulo mede 120 graus, o seu suplementar, para que tenha os 180 graus, vai medir 60 graus. Usando as propriedades dos ângulos opostos pelo vértice. Pense que, se uma intersecção de duas retas forma um ângulo de 45 graus, o seu ângulo oposto pelo vértice também vai medir 45 graus. Em resumo, os ângulos são fundamentais na geometria e têm várias classificações baseadas em suas medidas. Os agudos, os retos, obtusos, rasos, côncavos e os completos. As relações entre os ângulos, como complementariedade, suplementariedade, por exemplo, são essenciais para resolver os problemas geométricos. Eles têm aplicações práticas em muitos campos, desde a construção à navegação e à arte. Então, compreender os conceitos dos ângulos é essencial para explorar profundamente a geometria e suas aplicações. Beleza? Ótimo. Então, agora, nesse próximo slide, dos polígonos côncavo e o convexo, é importante a gente ter em mente o que é um polígono côncavo. Ele tem um ou mais ângulos interiores superiores a 180 graus. Ou seja,
Os polígonos côncavos, eles têm um ou mais ângulos interiores superiores a 180 graus, ou seja, eles são mais abertos. E os convexos? Eles têm ângulos interiores inferiores a 180 graus. São ângulos mais fechados. Isso é importante para que você entenda essa figura geométrica, né, o polígono, porque ela é formada a partir de uma sequência de segmentos de retas conectadas, chamadas de lados, que se fecham em um único ciclo. O ponto onde os dois lados se encontram são chamados de vértices. Por isso também utilizamos vértice na construção dos ângulos. Mas por fim, o polígono convexo. Eles são sempre menores que 180 graus, e se qualquer linha traçada entre dois pontos no interior desse polígono permanece completamente dentro do polígono, também é considerado convexo. Ou, em outras palavras, um polígono convexo ele não tem dentes. Bom, e quais são as suas características? Eu tenho ângulos internos, né? São sempre menores de 180 graus. As diagonais estão completamente dentro do polígono. E a linha entre esses pontos, ela é traçada entre dois pontos dentro do polígono e permanece sempre dentro do polígono, tá bom? Por exemplo, um triângulo equilátero. O quadrado e o pentágono, como mostra aqui a imagem, regulares, eles são exemplos de polígonos convexos, tá bom? Mas e a diferença entre o polígono côncavo? Um polígono côncavo é dito se pelo menos um dos seus ângulos internos é maior de 180 graus, ou seja, um deles precisa ser maior que 180 graus. Ou, se uma linha traçada entre dois pontos dentro do polígono passa para fora do polígono em algum momento, ele também é considerado como um polígono côncavo. Em outras palavras, o côncavo tem pelo menos um dente. Quais são as suas características? Seus ângulos internos, pelo menos um é maior que 180 graus. As suas diagonais, elas podem passar para fora dos polígonos. A linha entre os pontos é traçada dentro do polígono, pode também passar para fora dele. Por exemplo, a estrela de 5 pontas. E outros tipos de quadriláteros, como o L invertido, são exemplos de polígonos côncavos. E a comparação entre o polígono côncavo e o convexo? Na visualização, imagina que o polígono convexo como uma bolha inflada. Todos os pontos no interior e na borda contribuem para uma forma arredondada, sem dentes. Já o polígono côncavo é uma bolha, imagina que essa bolha ela está com uma parte empurrada para dentro. Aí ela cria, sim, um dente, ok? Nas propriedades geométricas, o polígono convexo, qualquer segmento de linha entre esses dois pontos de polígono será inteiramente dentro do polígono. E no polígono convexo, pelo menos um dos segmentos dessa linha entre esses dois pontos pode passar para fora do polígono. Importância. Compreender a diferença entre os polígonos convexos e côncavos é fundamental para diversas aplicações da geometria, como a determinação de áreas, a resolução de problemas de corte e encaixe, e também na computação gráfica, que você pode detectar colisões e até criar modelos 3D. Resumidamente, os polígonos convexos têm ângulos internos menores que 180 graus, e todas as suas diagonais estão dentro do polígono, sem dentes. Os polígonos côncavos têm pelo menos um ângulo interno maior que 180 graus, né? Alguma diagonal pode estar fora do polígono e aí apresenta dentes.
Aqui, esses são os conceitos essenciais para a compreensão, tá? Da aplicação dos polígonos nos princípios geométricos. Bom, agora falaremos sobre a circunferência. A circunferência ela é uma curva fechada onde todos os pontos estão a uma mesma distância fixa, a partir do raio, que é o ponto central, chamado de centro, ok? E é o contorno do círculo. Quais são as propriedades da circunferência? O centro, que é o ponto fixo no meio da circunferência, o raio, que é a distância do centro até qualquer ponto na circunferência, e o diâmetro, que é a distância entre dois pontos opostos na circunferência, passada pelo centro, ou seja, é o dobro do raio. Veja que nesse slide a gente vai falar agora sobre raio e diâmetro. O raio é a distância do centro da circunferência até qualquer ponto da circunferência, ou seja, é a metade do raio, como a gente falou há pouco. E quais são suas propriedades? Fixo, todos os raios de uma circunferência têm o mesmo comprimento. E também, quando ele é utilizado como base de cálculo, o raio é usado para calcular o comprimento da circunferência e a área do círculo. E o diâmetro? O diâmetro é a distância entre dois pontos opostos na circunferência, passando pelo centro. Ele é o maior comprimento possível entre dois pontos na circunferência e sempre vai ser o dobro do raio. Então, na propriedade do diâmetro, o diâmetro é sempre 2 vezes o tamanho do raio. E na divisão da circunferência, o diâmetro divide a circunferência em 2 partes iguais, cada um sendo um semicírculo. Numa visualização, imagine a roda da bicicleta. O eixo da roda é o centro da circunferência. A distância do eixo até o pneu é o raio. A linha reta que passa pelo eixo e toca os dois lados opostos do pneu é o diâmetro. Há aplicações práticas. Na engenharia e na arquitetura, pontes e estruturas circulares, utilizada a partir do raio e da circunferência e também do diâmetro. Por exemplo, pontes, túneis, estruturas. Nas rodovias e nas rotatórias de trânsito, elas são projetadas a partir dos princípios da circunferência, do raio e do diâmetro, tá? Na fisionomia e na astronomia, as órbitas planetárias, os planetas orbitam em trajetórias que podem ser aproximadas como de circunferências, onde a compreensão do raio e do diâmetro ajuda a determinar as distâncias e os períodos orbitais. No cotidiano, as rodas e as engrenagens, já que muitos mecanismos que usamos diariamente, como bicicletas, relógios, motores, dependem de engrenagens e de rodas circulares. Resumidamente, a circunferência é uma linha curva fechada, onde todos os pontos estão na mesma distância do centro. O raio é uma distância no centro da circunferência até qualquer ponto na circunferência. É a metade do diâmetro. O diâmetro é a distância entre os dois pontos opostos na circunferência passando pelo centro. É o dobro do raio. Esses conceitos eles são essenciais, são fundamentais na geometria e têm aplicações em diversas práticas, como a gente viu, sendo essenciais na compreensão de muitas formas e estruturas que a gente encontra no nosso dia a dia. Certo? Bom, então, em resumo, as construções geométricas são permitidas a partir de instrumentos como lápis, régua, compasso e também depois com a utilização de esquadros. As construções são muito evidenciadas, e são muito percebidas nas construções humanas, principalmente na engenharia, na arquitetura, no desenho geométrico, no desenho industrial e em muitas obras
muitas peças e muitos produtos que a gente tem dentro de casa. É só observar, tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço, até mais.